Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, que vocês estejam bem e que você, com essa imagem de Jesus, o bom pastor, que você inicie essa manhã de forma diferente. Que esta seja uma manhã de culto ao Senhor, num cenário diferente, de formas diferentes, mas que o seu coração possa estar devoto, que os seus ouvidos possam estar atentos a tudo aquilo que Jesus, o bom pastor, tem para você nessa manhã. Vamos orar a Deus? Senhor, nós te agradecemos, porque tu tens sido o nosso bom pastor, tu tens sido o nosso guardião, tu tens nos guardado, nos protegido, nos amado, e que o reconhecimento dessa boa mão do Senhor, nos conduzindo, nos guiando, cuidando de nós, seja para nós verdade, que nós entendamos, compreendamos e sintamos essa tua presença revigoradora diariamente ao nosso lado, para que a gente possa render a Ti todo louvor, toda glória, toda devoção que lhe é devido. Que essa manhã seja uma manhã na presença do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bom, a gente está aqui hoje num cenário novo, eu estou aqui de casa hoje, tive uma amidalite essa semana, mas graças a Deus já estou bem, como vocês podem ver, estou tomando antibiótico, sendo medicado, fiz o teste para Covid, deu negativo, mas eu prefiro ainda não entrar em contato com outras pessoas, por isso estou fazendo daqui de casa hoje. E além disso, nós temos uma limitação muito grande nos nossos equipamentos de transmissão, por isso que a gente tem tido problema nos últimos domingos. Por isso a gente também está fazendo alguns testes para a gente ver qual que é a melhor maneira da gente poder transmitir esse culto para vocês da melhor maneira possível, dentro daquilo que a gente pode. Então, hoje a gente vai ter esse nosso momento de culto de uma maneira um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, no que diz respeito ao cenário. Em contrapartida, essa proximidade deve gerar em nós um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de proximidade mesmo. E eu queria então que a gente pudesse continuar a refletir na palavra de Deus. Mas antes eu queria muito que você pudesse, junto comigo, prostrar-se diante de Deus em adoração, em louvor. Porque como é que está o seu coração? Como é que está a sua devoção? Como está a sua gratidão? Porque diante de um contexto tão esquisito que nós vivemos, viver de maneira grata é a chave para a gente encontrar esperança, para a gente encontrar perseverança, para a gente continuar a viver e a lutar. Por isso, apesar de nós não termos hoje instrumentos, músicas, vídeos de louvor, eu quero convidar você a render-se em louvor a Deus com a oração mais profunda do seu coração. Eu vou dar alguns instantes e logo eu vou romper o silêncio, que essa é a maneira que a gente tem, para louvar ao Senhor com os nossos corações e com a nossa oração. Senhor, louvamos o Teu santo e poderoso nome, porque, Senhor, é bom. Te louvamos porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário 2000 anos atrás. No domingo passado nós comemoramos a Páscoa. Páscoa bendita do sepulcro vazio, onde a esperança se renova nos nossos corações. Por isso nós louvamos ao Senhor pela história da redenção,
na qual o Senhor teve os cuidados necessários para que a graça poderosa do Senhor chegasse até nós. E nós pudéssemos hoje, no ano de 2021, em meio a uma pandemia, em meio à miséria, em meio à morte, em meio a tristezas, em meio a angústias, a preocupações, fazer brotar nos nossos lábios sorriso, louvor, gratidão. Muito obrigado, Senhor, pela segurança que há no Senhor. Que Tu abençoes cada um dos meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo. Que Tu abençoes cada lar. Que Tu abençoes os necessitados. Que Tu abençoes os enlutados, os doentes, os acamados. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, porque temos a quem recorrer. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes ainda de passarmos para a nossa reflexão bíblica, eu queria desafiar você e continuar a desafiá-lo a ofertar com alegria, com gratidão. Isso tem acontecido pelos meios eletrônicos, ou seja, você pode fazer transferência, Pix, depósitos na conta da igreja, porque nós acreditamos que tudo aquilo que temos é de Deus, que o nosso dinheiro também faz parte do projeto, daquilo que Deus está fazendo no mundo. E hoje, como comunidade, nós vivemos um momento complicado, delicado. Nós sabemos das limitações de absolutamente todas as pessoas. Todo mundo tem enfrentado dificuldades. Vivemos um momento muito difícil como sociedade. E isso, obviamente, também afeta a instituição, a igreja, onde nós temos compromissos, temos contas também a serem pagas e temos aquilo que nós também não podemos e não conseguimos fazer por não ter fôlego de caixa. Nós já tivemos desde o ano passado cortes em áreas que são essenciais no desenvolvimento da igreja, como missões, assistência social, plantação de igreja, investimento em seminaristas, em missionários. E nós sonhamos, temos sonhos, perspectivas, projetos, mas para tudo isso também nós precisamos de recurso financeiro. Então aqueles que podem, que sentem alegria e desejo no coração de contribuir, porque acreditam na nossa comunidade, no trabalho que a gente tem feito e que sonha em fazer, contribua com alegria, com generosidade, com gratidão. Então fica aqui mais esse desafio para que a gente possa encontrar na palavra de Deus também motivação de como investir os nossos recursos financeiros. Se você quiser saber um pouco mais sobre os projetos que temos, os sonhos, a gente está à disposição. Mas hoje mesmo, a princípio, a nossa ideia é justamente conseguir ter um fôlego de caixa para a gente conseguir administrar bem as nossas contas, os nossos compromissos e poder continuar executando o trabalho que a gente tem executado, na perspectiva da gente conseguir, pela graça de Deus, superar esse passo, voltar a investir naquilo que nós investimos e fazer muito mais pelo reino de Deus. Bênção pura? Então fica aí mais um alerta e um convite para aqueles que querem. E a gente então inicia o nosso processo de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. A gente continua numa série de reflexões onde Jesus se apresenta a todos, e a ideia dessa série de reflexões é tentar entender como que a percepção que temos de Jesus Cristo pode fazer com que os nossos dias ganhem não só mais significado, mas no momento que vivemos nos ajude a enfrentar esse período de crise, de caos, de tristezas, de angústias, de medos, porque ele ele transcende o nosso entendimento. O evangelista João,
ele às vezes é um tanto quanto filosófico e profundo, mas de tanta profundidade brota a simplicidade das palavras de Jesus, de quem ele é, de quem ele se entende, de como ele se apresenta a cada um de nós, como Jesus gostaria de ser significado, ou que significado que ele gostaria de ter nos nossos corações, na nossa vida, como ele se manifesta a nós. Nós já estudamos no capítulo 6 que ele se apresenta como sendo o pão da vida. Nós vimos na Páscoa, eu sou a ressurreição e a vida. Nós estudamos no capítulo 4 ele sendo o Messias. E hoje a gente vai estudar justamente ele sendo o bom pastor e a porta das ovelhas. Por isso que a gente inicia lendo esse Salmo 23, ou o comecinho dele, onde o Salmo talvez um dos mais conhecidos, um dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo inteiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, num contexto onde a gente vê que tem faltado muito e aquilo que é essencial para muitas famílias. Como que Jesus se manifesta como sendo o bom pastor num contexto de caos, de tanta ovelha dispersa? Aqui então, no capítulo 10, a gente vai encontrar direção. Eu queria orar mais uma vez com vocês e a gente então passa a iniciar a leitura do capítulo 10. A gente vai até o versículo 21, apesar da gente encontrar também elementos para fomentar essa reflexão ainda até o final do capítulo 10, mas eu acho que até o versículo 21 a gente consegue entender muito bem o que Jesus está dizendo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, que será lida, será exposta. Que tu, Senhor, seja para nós alimento mais uma vez. E que a palavra que nos alimente seja o Senhor, a viva e santa palavra de Deus. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, João capítulo 10 vai nos apresentar Jesus como sendo o bom pastor. Antes até de entrar no texto, eu quero só fazer uma contextualização próxima e rápida, sem muita história. Primeiro, Jesus está falando diante de um contexto muito conhecido daquela época. A agropecuária, né? a pecuária, né? A agricultura, eram questões muito, muito próximas daquela cultura. Todo mundo executava ou via essas ações, esses trabalhos na sociedade. Então era muito comum você estar andando próximo da sua casa e aí você encontrar um pastor com suas ovelhas. Hoje é muito difícil isso acontecer, principalmente aqui em Campinas, né, no estado de São Paulo. Mas naquela época é algo muito comum. Então Jesus está falando para um contexto muito próximo dele, um contexto muito que as suas palavras elas tinham muito sentido e às vezes elas fogem da gente por conta do nosso desconhecimento. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar não só o contexto ali histórico, mas o contexto textual, né? O contexto dentro do Evangelho de João. Porque o capítulo 9, quando Jesus cura um cego, aquela cura conhecida até de Jesus, quando ele mistura com saliva o barro, a terra, faz um barro, coloca nos olhos do cego, pede para ele ir se lavar no tanque, então ele é curado, então vira um grande rebuliço das pessoas perguntando quem é que o curou, como que ele foi curado, e Jesus ele cura esse cego no sábado, então a lei, mais uma vez mosaica, sendo o grande motor que impulsiona os fariseus, os escribas, os religiosos a questionarem Jesus, a perseguirem Jesus. Então, a gente está num contexto de grande conflito. E aquele cego, então, que foi curado, se rende e crê em Jesus como um Messias, como aquele que toda a nação esperava. Ele se rende em fé a Jesus Cristo, em detrimento dos fariseus que continuavam a questionar e maquinar um plano para acabar com Jesus Cristo. Então as palavras que leremos estão diante de um contexto de fé e de incredulidade. Num contexto onde um cego, alguém que era considerado por todos
amaldiçoado porque era um cego de nascença, um pecador porque era cego de nascença, alguém que se rende e é acolhido no reino de Deus, enquanto os fariseus, aqueles que eram considerados pessoas abençoadas de conhecimento, pessoas extremamente, digamos assim, de alto grau de não só conhecimento, mas de proximidade do divino e do eterno, eles não creem em Jesus como Messias e, e essa incredulidade leva Jesus a fomentar a discussão, incluindo essa, essa analogia, essa imagem do bom pastor, que já era uma imagem do Antigo Testamento. Aí a gente aumenta esse contexto geral, onde Jeremias e Ezequiel já falavam dos pastores maus, dos líderes religiosos que não cuidavam do povo. Ou seja, sempre existiram aqueles líderes religiosos. Né? No tempo do Antigo Testamento, isso se recaía inclusive sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre aqueles que eram levantados por Deus para cuidar do povo de Deus. E esses então não se preocupavam, não cuidavam, não pastoreavam, mas eles simplesmente cuidavam do seu próprio nariz e eles simplesmente então não lidavam com o interesse do povo e de Deus, mas eles estavam simplesmente sendo aproveitadores e profissionais diante disso. E já existia então profecias a esses que não pastoreavam o rebanho como deveria. Então, existe também um contexto muito maior e uma imagem de Deus sendo o grande pastor, o bom pastor, aquele que cuida do seu povo. Israel tinha isso em mente, eles tinham essa imagem de Deus como sendo esse pastor, esse cuidador deles na cabeça, eles tinham isso em mente. Então a gente entra agora no capítulo 10 e a gente vai fazer a leitura conforme a gente vai lendo, a gente vai discorrendo o texto, mas a gente vai dividir em 3 partes. E aí então eu vou ler a primeira parte, a gente conversa um pouquinho, depois eu leio a segunda e assim por diante. Mas então, João capítulo 10, versículo 1. Eu asseguro a vocês, e ele está falando com os escribas, fariseus, com os religiosos da época, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Olha que interessante, essa aqui é a primeira parte. Tem um vídeo na internet, eu tentei arrumar algum recurso aqui para conseguir passar para vocês, mas eu não consegui. Mas eu vou disponibilizar depois. É um vídeo muito interessante onde, agora já na contemporaneidade, você tem algumas ovelhas, você tem o pastor da ovelha e você tem algumas pessoas que estão visitando, que estão conhecendo aquele lugar. E o pastor faz um desafio para eles chamarem as ovelhas. E eles fazem um barulho típico lá dos pastores, tentando imitar os pastores para ver se as ovelhas respondem. E várias pessoas tentam, isso é impressionante. Mas na hora que o pastor chega perto delas e responde e faz o seu chamado, dá um grito típico deles lá, todas as ovelhas ficam alvoroçadas e elas vêm em direção ao pastor, e é muito interessante porque a gente tem a ideia de que a ovelha é um bicho burro e, entre aspas, de fato ele não é um bicho muito inteligente, mas ele é inteligente ao ponto de saber em quem confiar. Ele é inteligente ao ponto, a ovelha ela é inteligente ao ponto de distinguir a voz do seu pastor. Ela sabe fazer pouca coisa. Ela não é um animal evoluído em matéria de dinâmica, de reflexão, mas ela reconhece claramente a voz do seu pastor. E é muito interessante porque nesse contexto,
naquela época de Jesus, você tinha apriscos que eles eram comunitários, digamos assim. Então você tinha o porteiro que ficava ali na porta do aprisco, e você chegava com as suas ovelhas, você colocava as suas ovelhas lá, vinha outro pastor com suas ovelhas, ela colocava as ovelhas lá, e assim por diante. Então ficava lá ovelha de vários pastores. Então você entrava sendo o pastor de ovelhas e você chamava pelo nome as suas ovelhas e só vinham até você as suas. As dos outros não ouviam a sua voz ou não reconheciam a sua voz, por isso não eram roubadas, né? Elas não conseguiam ser tiradas do aprisco pela porta de entrada. Se você quisesse roubar uma ovelha, você tinha que fazer isso por outro lugar, né? Olha só, o ladrão e o assaltante não entra pela porta do aprisco. É por outro lado que eles vão pela cerca, eles cortam a cerca, eles tentam pegar a ovelha, eles dão um jeito, né? Mas o pastor de verdade, ele vem pela porta da frente. E é claro, o texto fica claro aqui que eles não estavam reconhecendo, entendendo o que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava trazendo para eles é que ele era esse pastor que veio conduzir o povo. O povo se encontrava perdido, a nação de Israel estava lá totalmente sem direção. O povo, aliás, muitos deles, principalmente os religiosos, estavam fora do aprisco. Se a gente trouxer essa ideia do aprisco como sendo o reino de Deus, a gente tem a ideia de que o povo estava totalmente disperso, perdido, não reconhecendo a voz do seu pastor, ovelhas sem pastor. E para a ovelha, a situação mais difícil não é nem a situação de estar perdida, é a situação de não ter pastor, de não saber que voz responder, de não saber a que chamado responder, de não ser de ninguém, de não ter sido acolhida por pastor nenhum, por comunidade nenhuma, não fazer parte de nada. E o texto, nas palavras de Jesus, fica muito evidente quando ele diz que depois de conduzir para fora suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Essa ideia é muito interessante porque quando o pastor ele chama as suas ovelhas, as ovelhas vêm até ele e seguem ele por onde ele for. E mesmo que ele esteja indo para caminhos que talvez tenham ameaças ao redor, as ovelhas o seguem, porque as ovelhas reconhecem, conhecem e confiam mais na palavra do seu pastor do que em absolutamente o que está ao seu redor. Não existe nada que disperse, não existe nada que tire o foco das ovelhas. O seu pastor chama, as ovelhas vão. E aí, olha só, eu não sou esse pastor. O pastor da sua comunidade, da sua igreja, que talvez você esteja assistindo e não faça parte da nossa comunidade, não é esse pastor. Nós somos co-pastores. E olha lá, nós somos ovelhas que devemos seguir a voz desse grande pastor e que temos um papel de reproduzir essa voz de Jesus, o grande pastor, e conduzir nos caminhos deste bom pastor o povo de Deus. Aqui nós temos um forte embate daqueles líderes religiosos que eram considerados mais como os pastores de Ezequiel 34, que consumiam a gordura do povo, que conduziam o povo apenas para os caminhos tortuosos, que se preocupavam apenas com o seu próprio umbigo, que não cuidavam do povo, mas que simplesmente se aproveitavam deles, impunham peso religioso, moral sobre eles. Então nós temos Jesus dizendo agora, não, eu sou o bom pastor, não são vocês, não é o Guilherme, não é o pastor da comunidade, não é o bispo, não é ninguém. O grande e supremo pastor de cada um de nós é Jesus Cristo. E ele nos chama, e aqui vem a beleza dessa primeira parte, é que ele nos chama pelo nome. Ele conhece a singularidade de cada um de nós. Jesus Cristo conhece o íntimo do seu lar, o íntimo do seu coração, o mais profundo do que você está sentindo, vivendo nesse período de pandemia, de quarentena, de fase roxa, amarela, vermelha, laranja, sei lá que cor. Deus tem sido nosso pastor em meio ao caos que vivemos. E essa primeira imagem de Jesus como sendo bom pastor, eu queria que você guardasse uma palavra que trouxesse correspondência a isso. A gente pode trabalhar várias questões, mas eu queria que você entendesse uma. No momento, o que nós precisamos é de direção. E você tem aquele que com sua voz
com o seu bordão e o seu cajado, há de te dar direção. Então, se você hoje se encontra sem direção, se você se encontra sem significado, com um buraco no peito, se você se encontra em crise, se você não sabe como andam as coisas, como anda o seu coração, como você está, como está a sua família, se o seu casamento está sem direção, se a criação dos seus filhos está sem direção, se a sua casa está sem direção, suas finanças estão sem direção, Jesus é o bom pastor, aquele que te chama pelo nome, que te conhece. Ouça a voz dele e encontre direção. Só em Jesus Cristo há direção para a nossa vida. Parece algo subjetivo, parece um bordão, parece um jargão, mas meu querido, minha querida, Jesus Cristo é o bom pastor. Ele há de conduzir você. Porque assim como a ovelha, nós não somos tão bons assim, nós não temos assim tanta virtude. Mas aqueles que ouvirem a voz de Jesus Cristo e a reconhecerem, encontrarão direção. Encontrarão cuidado, que é o próximo que a gente vai ver. A direção que falta na sua vida está em Jesus Cristo. O mais interessante disso é porque a gente vai ver mais pra frente que Jesus ele é questionado, e os grandes embates de Jesus não é quando ele fala que ele é o bom pastor, é quando ele diz que ele é o grande eu sou. E sendo o grande Deus, o grande eu sou, aí as pessoas ficam em crise porque as pessoas estão achando que ele está querendo ser quem ele não é, ele está dizendo que ele é Deus. Como assim? Ele é Deus. Sabe quando a gente olha para o céu e fala, Deus, me dá uma direção? A direção já foi dada, é Jesus Cristo. Sabe quando a gente se encontra em crise, a gente olha para o céu chorando e diz, Deus, me ajuda? É Jesus Cristo, é a ajuda que Deus enviou para nós, para abrir os nossos olhos, para fazer com que a gente entenda o que está acontecendo. E mesmo que a gente não entenda, que a gente tenha segurança de poder seguir as palavras, poder seguir a voz, poder seguir o Jesus Cristo, o bom pastor, porque Ele é Deus. E nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus deixarão de ouvir a sua voz. Talvez Deus esteja te chamando pelo nome há muito tempo. E o barulho do dia a dia, o barulho da confusão, o barulho do compromisso, o barulho do ego, o barulho do trabalho, o barulho do conflito, o barulho da angústia, do medo, da insatisfação, esteja desviando a atenção da voz do bom pastor. Ouça Jesus Cristo, o Deus que cuida de nós e que nos dá direção, chamando a sua voz, chamando o seu nome. Segundo ponto, continuando. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade. Agora ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui é a segunda parte. Aqui ele já não se apresenta só como o bom pastor, mas ele diz que ele é a porta das ovelhas. Aqui você pega mais uma vez a ideia do aprisco, e há relatos de que esses apriscos, às vezes eles tinham uma cerca. Então uma cerca comum, que você abria, as ovelhas entravam e depois você fechava, elas ficavam lá. Mas tem alguns que dizem que alguns apriscos não tinham essa porta de entrada e saída. Então o pastor ficava sentado de fato ali como porta, para não deixar as ovelhas saírem sem querer por ali e pastar onde não deveriam pastar e serem capturadas por ladrões ou animais selvagens. Então existia na cabeça do povo essa imagem do pastor que ficava na porta, na passagem, como uma porta de fato, como um portão. Então quando Jesus diz, olha, eu sou a porta das ovelhas, ele está falando que ele
ele é aquela porta, que ele está ali sentado. E que ele é o único caminho, porque a gente vai ver que mais para frente ele vai trazer também essa imagem de que ele é o caminho, a verdade e a vida para a realidade de Deus, para o eterno, né? Para o Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que conduz a salvação e que há de trazer a plenitude dessa salvação, que Jesus é o único caminho. Aqui tem uma analogia muito próxima, mas com uma entonação diferente. Ele está dizendo que ele é aquele que está na porta e é a única passagem para a gente encontrar esse aprisco, esse pasto verdejante, para a gente encontrar esse alívio, essas águas que refrigeram a nossa alma. Jesus é o único caminho para isso, não tem outra forma. A imagem que Jesus traz aqui é uma imagem que ele faz uma análise. Olha, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes são ladrões. Ele faz então uma imagem entre aqueles que eram ladrões e assaltantes e ele. Aqueles que eram ladrões e assaltantes, mais uma vez, ele está apontando para aqueles que estavam ouvindo ele. Para aqueles que abusavam do povo, que colocavam peso religioso sobre o povo, aqueles que roubavam do povo, aqueles que roubavam o ânimo, o vigor espiritual do povo, aqueles que não ensinavam a palavra, que não pregavam a palavra, que não conduziam o povo de acordo com a palavra de Deus, que não interpretavam a palavra, tanto é que ele veio, e os conhecedores da palavra, aqueles que conheciam nas minúcias como seria a vinda desse rei, desse Messias, não o reconheceram, não conduziram o povo até Jesus, pelo contrário, conduziu Jesus à morte. Porque esse povo era assaltante. Esse povo, eles roubavam o vigor da vida. A alegria de viver do povo de Deus era roubada pela religião imposta, pela lei, pelo peso de que a moralidade, do peso do que você tem que fazer, não tem que fazer, de que você tem que dar, que você não tem que dar. Esse peso da religião judaica estava sobre o povo, não podia curar no sábado, porque as pessoas sofriam, morriam, passavam fome no sábado, mas ninguém podia estender a mão. Jesus então vem com uma mensagem diferente, dizendo, olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Você pode curar, você pode amar, você pode fazer no sábado, porque vocês não estão entendendo a lei. A grande discussão aqui vem de Jesus ter feito um milagre. A bênção na vida de alguém chegou no sábado e aqueles religiosos estavam em crise, porque isso estava contrariando a lei. Às vezes os nossos olhos estão também pautados na lei, no legalismo, na aparência, no estereótipo, no julgamento. E o que Jesus está dizendo é, olha, calma, eu sou a porta. E no momento de crise, de pandemia, de tanta coisa que a gente não sabe, a gente está vendo aí a discussão religiosa e política. E é uma grande, com perdão da palavra, desgraça quando há uma mistura do que não se deve misturar. Política e religião, política e fé. Essas coisas, elas têm um campo de mistura muito bom, que tem a ver com o discípulo de Jesus, que faz política de acordo com a sua fé. Mas quando instituições se juntam, isso vira uma grande pachote, desculpa, perdão da palavra. Porque você está vendo aí o STF tomando decisões do que tem que fazer, se a igreja tem que abrir, se a igreja tem que fechar, se pode ter culto, se não pode ter culto. Irmãos, essa é uma discussão que não tem que fazer parte da esfera política. Nós temos que ser igreja, independente dos nossos prédios estarem abertos ou fechados, independente das nossas reuniões dominicais estarem acontecendo presencialmente, online, isso não importa. Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se a escola dominical não é dominical, é no sábado, é no domingo, é na segunda, é na terça, é na sexta. Não me importa que dia que vai ser, que horas que vai ser, aonde que vai ser. A igreja de Jesus Cristo caminha sobre a face da terra, nos 4 cantos da terra, de todas as formas. A igreja de Jesus Cristo não está presa à decisão do STF. A igreja de Jesus Cristo não está presa a templos que ficam abertos ou fechados. A igreja de Jesus Cristo está livre
livre, está solta para pregar o Evangelho e para amar o próximo todos os dias da semana, para viver como um discípulo de Jesus todas as horas do dia, todos os segundos de fôlego de vida que nós temos. E o que Jesus está dizendo, olha, eu sou a porta que vai trazer significado para vocês. Não deixem que o mundo roubem a vida e a vitalidade de vocês, porque eu sou a segurança de vocês. Só em mim, só através de mim vocês vão conseguir encontrar a segurança do aprisco, o cuidado mais íntimo, mais próximo que eu posso ter de vocês. E aí vocês encontrarão vida e vida abundante. A vida abundante proposta por Jesus é essa vida que nos é tirada essa capa da religiosidade e nos é colocada a capa do serviço, nos é colocada a capa do engajamento social. E quando eu falo social, eu não estou falando só de ajuda ao necessitado, ao próximo, não, mas é se engajar com a sociedade, com aquilo que está acontecendo, numa perspectiva de levar o Evangelho em todas as esferas públicas e particulares que existem ao nosso redor. O que eu estou te dizendo aqui é que Jesus Cristo agora se mostra como sendo a porta do aprisco. Jesus Cristo como sendo aquele que vai trazer para cada um de nós segurança. Jesus Cristo sendo aquele que vai trazer para nós espaço, que vai trazer para nós o chão que a gente pisa, que vai trazer para nós o ar que a gente respira, que vai ser para nós a nossa vida. E essa vida que nós encontramos através de Jesus é aquilo que ele chama de vida abundante ou vida eterna. Ele faz uma mistura aí porque a gente pode encontrar a salvação, que é a eternidade. Ou seja, ele de fato é o único caminho para essa vida eterna, para a salvação de quem vai viver para sempre. Mas essa salvação, ela tem também o significado daqueles que se encontram guardados em Jesus, para viverem a vida aqui e agora, até a volta dele ou até a nossa partida, com engajamento na missão, naquilo que Deus está fazendo no mundo. Jesus Cristo é a porta para a gente encontrar vida abundante. Talvez você tenha vivendo uma vida miserável, talvez você tenha vivendo uma vida medíocre. Sabe o que é medíocre? Na média, tá tudo bem. O que Jesus está falando para você é que eu tenho vida abundante para você. Eu tenho uma vida diferenciada para você. Eu quero que você viva acima da média. Para isso, você tem que passar pelo caminho. Você tem que passar pela porta. E eu sou a porta. Próximo passo. Versículo 11. Jesus volta com a imagem do bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Aqui a gente tem a parte talvez mais profunda, significativa e o desfecho necessário. Jesus Cristo ele faz essa analogia daqueles que são assalariados, como dizem aqui. Ele está falando aqueles que têm, de algum modo, interesse nas ovelhas.
e aqueles que não têm, e aquele que não tem interesse nenhum. Daqueles que de alguma forma lucram com as ovelhas e daquele que não lucra absolutamente nada. Daquele que perde e daquele que ganha. Jesus está dizendo que num contexto análogo entre esses dois tipos de pastores, ele está dizendo que ele é aquele que diante do perigo, diante da fera, do lobo que cerca o aprisco, que vai pular a cerca, o pastor, aqueles líderes religiosos que só se aproveitavam das suas ovelhas, na hora do perigo eles iam correr, zarpar fora, como era muito comum. Você não via nenhum pastor, olha lá, nenhum não, né? Mas poucos eram os pastores que ao olhar o seu rebanho, 2, 3, 4, 5, 10, 50 ovelhas, quando via o lobo atacando uma delas, ele ia enfrentar o lobo ou uma matilha de lobos. Porque ele corria risco de vida, ele poderia ser pego. É melhor morrer uma ovelha do que ele mesmo. O que Jesus Cristo, como bom pastor, se apresenta é diferente. Ele fala, olha, eu sou o bom pastor que vocês devem seguir. Porque diante do perigo, eu enfrento a morte. Porque diante do lobo, diante da fera que é o pecado e a morte, eu não os abandonarei. Eu não vou lhes abandonar. Eu vou enfrentar a morte, o perigo, a fera no lugar de vocês e por vocês. Eu não vou deixar vocês serem consumidos pela fera, pelo pecado. Eu não vou deixar vocês serem consumidos por esse mal que cerca e que já dominou cada um de vocês. Eu vim para que vocês sejam salvos. Eu sou o bom pastor que vai trazer salvação, libertação para vocês. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida por vocês. E aqui a gente vê o apontamento da Páscoa que a gente viu domingo passado. Ele é aquele que se entrega, e o texto fica bem claro, ele não é aquele que é capturado, que foi assassinado, ele é aquele que se entrega voluntariamente. Ele é aquele que se coloca na frente do perigo por vontade própria, por abnegação, por missão, por convicção, por amor. Jesus Cristo, ele é o bom pastor e ele merece a sua atenção, porque ele se entrega à morte, para que você tenha vida abundante e para que você tenha direção. Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia, passou pelo momento mais difícil de qualquer ser humano, momento de morte, de angústia, de dor, o justo pelo injusto, sofreu uma injustiça por amar, por te amar, por me amar. Ele é o bom pastor porque ele não apenas se entregaria, mas ele se entregou. Ele não é aquele que promete, ele é aquele que fez. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Se entregou por nós. Para que eu e você pudéssemos, mais uma vez, encontrar significado, tanto na eternidade quanto aqui. E para que eu e você pudéssemos encontrar direção em meio ao caos. Para que a gente possa encontrar segurança e direção no meio de tanto caos que nós vivemos em 21. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Ele é o único caminho. Porque ele é aquele que morreu e se entregou por nós. Ele reafirma algumas questões. Que eu reafirmo e parto para o encerramento. Jesus Cristo conhece as suas ovelhas. E aqui a analogia que ele faz é ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Assim, ele obedece o Pai e vive na perspectiva da palavra do Pai. Jesus Cristo é o nosso bom pastor e ele nos conhece. E você conhece o seu Senhor? Você conhece o seu pastor? Se sim, obedeça a sua voz, como Jesus Cristo obedeceu à voz do Pai. Se talvez você ainda escuta apenas sussurros, é hora de você aproveitar esse período de caos para fazer calar o seu coração, para fazer calar o caos ao seu redor e ouvir a voz que vai te tirar do fundo do poço, que vai te dar direção. E essa voz está na cruz do pastor que morreu pelas suas ovelhas.
e que venceu o nosso maior inimigo, a morte. Por isso, não temas, creia somente. Por isso, não tenha medo da morte, não tenha medo do Covid, não tenha medo, porque Jesus Cristo venceu tudo. Não tenha medo do caos, não tenha medo da pandemia, não tenha medo do desemprego, não tenha medo da despensa vazia. Deus está cuidando de você através de Jesus Cristo. Que a igreja de Jesus Cristo se levante e seja Jesus nesse mundo, seja esse reflexo desse Deus no mundo. E que aqueles que estão sofrendo não se amedrontem. Tenham de bom ânimo. Vocês passarão por muita aflição, mas Jesus venceu o mundo. Diante dessa palavra, dessa mensagem, nós temos duas reações. Versículo 19 e versículo 21. Diante dessas palavras, ficaram divididos. Muitos deles não acreditavam. Isso é balela, está endemoniado, isso daí é um louco. Outros, como é que pode um homem louco, endemoniado, curar um cego? Você pode ter duas perspectivas, de fé ou de incredulidade. Que Deus fale ao seu ouvido, fale ao seu coração e te conduza à fé, a fé salvadora, que traz paz, que traz direção e que traz vida abundante nos dias de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Que tu nos abençoes e que possamos ouvir a tua voz. Que possamos responder ao teu chamado. Que possamos encontrar direção, aprisco, cuidado. Que possamos encontrar o Senhor e no Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Que passemos pela porta e encontremos a vida na morte e ressurreição de Jesus, nosso bom pastor. É o nosso desejo. Que o Senhor fale profundamente o coração dos meus amados irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que tu nos conduza nos teus caminhos. E que a nossa vida seja essa jornada de segui-lo, de seguir a tua voz, a tua palavra, cegamente, até o fim. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, que o consolo, a comunhão, a presença do Santo Espírito e que a graça de Jesus Cristo, o bom pastor, estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um excelente domingo, que você continue se cuidando, que você continue vivendo, descobrindo como é viver como discípulo de Jesus nesse momento que vivemos como sociedade e como igreja. E que Deus nos abençoe para que a gente continue na rota da missão. Abraço para vocês e até mais.